Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pessoal, nesse dia 13 de junho de 2023, o frio veio para quebrar e congelar os ossos, mas estamos aqui para mais uma explicação em relação à palavra de Deus. É muito comum quando o pregador ele vai com intenção, né, de chacoalhar a igreja, dar um sacode na igreja, né? Dar um cajado, uma cajadada na igreja, como se o cajado fosse para bater e não para consolar, porque em Salmos 23 o cajado e a vara consolam, não espancam e não batem. Mas quando o pregador já vai com essa intenção, né, de ferir a igreja, machucar a igreja, agredir a igreja, alguns até mesmo de transmitir para a igreja a amargura que está no seu coração, né, o seu dissabor, o seu azedume, eles geralmente elaboram uma mensagem picotando textos fora do contexto e desce o cacete em cima da igreja. E bate, e bate, e bate, e bate, e bate. E o que acontece é que muitos destes usam textos isolados, palavras e falas de Cristo isoladamente, para justificar sua agressão, né? E a grande maioria lança mão daquela palavra que Jesus falou, né? Daquele episódio que ocorreu envolvendo a mensagem de Jesus, aonde muitos diziam assim: duro é ouvir esse discurso. E aí vão embora. Jesus olha para os 12, né, para os seus discípulos e diz: e vós, não quereis ir também? Aí Pedro diz: só tu tens a palavra de vida eterna, para quem iremos nós? Então eles pegam aquele texto ali, né, para tentar justificar que Jesus também pregava palavras duras, né, palavras pesadas. Abrindo parênteses aqui, Jesus pregava palavras duras, palavras pesadas? Sim, mas sempre para a liderança religiosa de Israel. Nunca para as ovelhas do seu pasto. Ele nunca agrediu a igreja. Nunca agrediu. Todas as palavras de Cristo, de exortação, de aviso prévio, foi todas elas dentro de um contexto de amor e não de raiva ou de ira ou de amargura ou de descontrole, não, sempre dentro de um contexto de amor. Mas para que você venha entender bem, vamos pegar a o episódio dentro do contexto, que é isto que eles não fazem e por isso conseguem torcer a palavra de Deus e até sair laureado de dentro da igreja como o pregador da verdade, aquele que diz a verdade, aquele que tem coragem de falar a verdade, o macho alfa, o bagual do campo, aquele que tem coragem diante de tantos frouxos e boca aberta. Vamos ver se é assim. Primeira coisa, João capítulo 6. Jesus entra na sinagoga. E na sinagoga, Jesus fala sobre a chamada do indivíduo para a salvação, para o seu discipulado, para estar ao seu lado. Ele fala que é o Pai que envia, é o Pai que traz e que ninguém vem se o Pai não trouxer, e para se tornar ovelha tem que ser trazido pelo Pai. Depois ele fala do maná que os judeus comeram no deserto
mas tinham que comer todo santo dia. E além de comer todo santo dia, e apesar de vir do céu, eles acabaram morrendo. Então Jesus agora vai lá e faz uma conjunção, falando agora que estes que agora estão ali, os seus discípulos, deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue, porque a sua carne verdadeiramente é comida e o seu sangue verdadeiramente é bebida. Então, dentro desse contexto, os judeus que estão dentro da sinagoga, eles dizem: duro é este discurso, quem pode suportar? E aí então eles pegam e se ausentam, abandonam Jesus. Um parênteses aqui. Eles abandonaram no momento, no presente momento, porque não entenderam o que Jesus estava falando, pois o próprio Jesus não se disponibilizou para explicar no momento, tá? Que não era sangue literal, nem carne literal, deixou eles com aquele entendimento prévio, inicial, sem explicar. E estes que foram embora, neste momento, depois, quando Cristo ascendeu ao céu e o Espírito Santo desceu em Pentecostes e batizou os 120, e Pedro pregou, ganhou 3.000 almas e depois mais 5 almas, mais 5.000 almas, eles voltaram para a igreja. Entende? Eles retornaram. Eles foram porque não entenderam. E não era só eles que não entendiam as parábolas de Jesus. Os discípulos também não entendiam. Várias vezes Jesus teve que explicar para eles, em particular, o sentido das parábolas. Então, quando Pedro disse: para quem iremos nós? Jesus disse: vós também não quereis ir? E Pedro disse: para quem iremos nós? Pois só tu tens a palavra de vida eterna. Não é que Pedro estava dizendo que eles tinham entendido o significado, que não era carne humana, não era sangue literal, mas era o pão e o cálice de vinho da Santa Ceia, porque ainda não havia ocorrido isso. Então, não é que Pedro e os discípulos tinham entendido. Ou também não é que eles estavam de acordo, de comum acordo, de uma vontade, concordando que era bom comer carne e beber sangue. Não, não também que eles não se escandalizaram. Eles se escandalizaram várias vezes com Jesus, se escandalizaram quando Jesus estava falando com a mulher samaritana, eles se escandalizavam várias vezes. Porém, a informação que eles tinham a respeito da pessoa de Cristo era muito maior do que o povo comum tinha. Então, mesmo não entendendo também, mesmo não soando agradável aos seus ouvidos também, porém, baseado em que eles já sabiam que Cristo era, eles ficavam ao lado do Senhor, mesmo sem entender. Compreendeu? Vamos lá, então. Então, sendo uma audiência completamente judaica, dentro de uma sinagoga, o discurso pesado, o discurso duro, a palavra duro ali no original é skleros. Skleros é a palavra grega que foi traduzida como duro, mas ela é também traduzida como intolerante, intolerável. Não intolerante, mas intolerável, duro, intolerável, que não dá de tolerar. Por quê? Porque o judeu, ele tinha fresco na sua memória as prescrições da lei, no livro de Levíticos, que proibia determinantemente o judeu de comer carne humana e beber sangue. Era proibido para o judeu. O judeu tinha que se abster do sangue. Então, quando Cristo falou aquilo ali, o sermão duro foi por causa do elemento sangue e carne. Não por causa de um desabafo, não por causa de uma pancadaria, não por causa de um descontrole, como a gente vê muitos
e dá-lhe porretada, e dá-lhe cacetada, e humilha, e querem matar, parece que querem degolar todo mundo dentro da igreja com a palavra da verdade, que eu não sei que verdade é esta, que para mim a verdade é Jesus, foi isso que eu entendo, é o que está na Bíblia. Jesus falou, eu sou a verdade. Mas eles vêm com a verdade subjetiva que machuca. É tipo um médico que só sabe diagnosticar a doença e não tem a cura, porque depois o indivíduo vai para casa angustiado, triste, deprimido, por ter saído de dentro da igreja. Parece que está saindo dentro de um centro de umbanda, ou pior ainda, tem pessoas que saem de um centro de umbanda, não sai tão angustiado, tão triste, tão abatido, como sai de certas reuniões, que é só amargura e desabafo, e ainda usa as palavras de Jesus para justificar esse monte de asneira e verborréia pesada que dão na cabeça dos irmãos, dos cristãos, né? E tiram a palavra de Cristo do seu contexto. Não, o discurso, quando diz que discurso pesado, não tem nada como esses grandes pregadores que foram levantados por Deus para corrigir a igreja no Brasil, são a voz para criar a igreja brasileira. Não, não, não tem nada. Não é igual essa mensagem dessa gente. Pesado é porque incluía sangue e carne. E se esta mensagem fosse pregada e nós, brasileiros, estivéssemos lá ouvindo, ninguém ia correr. Porque nós não temos esta tradição milenar de se afastar do sangue e da carne sufocada. Tanto é que o brasileiro come com maior tranquilidade, come murcilha. Quantos crentes ainda comem murcilha? É pecado, não é pecado? Não estou nem falando disso, nem pesquisei isso. Mas não é sangue? Não é sangue ali? É. E o brasileiro não come? Come. Quantos que já comeram, né? Eu me lembro na minha época que eu era menor, meus parentes, minha avó e outras pessoas pegavam a galinha e pló, quebrava o pescoço, pendurava a galinha de cabeça para baixo numa árvore e deixava o sangue todo escorrer até o pescoço e depois a gente comia a galinha. Sufocado. Isso, se tu pregar numa igreja aí, que foi fazer um almoço na casa de alguém, pegaram a galinha e degolaram a galinha ou torceram o pescoço, ninguém vai sair da igreja e vai embora. Porque isto, para nós, não foi ensinado como um pecado. Então, o que eles dizem que, olha, Jesus pregou um discurso duro. Esse discurso duro, se Jesus pregasse para nós, ninguém ia embora, porque nós não temos na nossa consciência que comer carne sufocada, que comer murcilha, não é, ou seja, é pecado. Nós não temos isto. Nós iríamos ficar ouvindo Jesus e pronto. Então, esta palavra esclero, que falaram que é duro e também a interpretação é intolerável, não é este show de pancadaria, de selvageria que se faz em cima dos cristãos, em cima da Igreja de Cristo, tentando usar esta palavra de Deus como respaldo. Não é. Se o indivíduo sabe o que verdadeiramente isso significa, ele é um falsário, um enganador, que está escondendo o sentido real da palavra de Deus para poder expressar a sua amargura, seja lá por que situação da sua vida particular. Não tem nada a ver. Ou comer carne com sangue. Quantos que fazem um churrasco aí? Quantos cristãos que vão aí num restaurante ou fazem na sua casa churrasco e vem aquela carne mal passada e eles comem? É isto daí que eles consideram um discurso duro se forem instados a comer esse tipo de carne. Eles não comem, mas a gente come naturalmente. E muitos que estão me ouvindo comem isso daí. Muitos que estão me ouvindo também comem murcilha. Este era o dito discurso duro que estes indivíduos pegam, torcem
e fazem tu pensar que Jesus estava desequilibrado, dando pancada em todo mundo, porque a palavra era pesada, porque é a verdade, porque a verdade é assim, ela é pesada, ela é amarga, ela é um fel. Não tem nada a ver. Esse discurso foi pesado, esse discurso foi duro, como falaram, por causa da cultura judaica e daquilo que eles tinham já como uma lição aprendida há milênios, a não comer carne sufocada e a não comer sangue. E a proposta de Cristo ali no momento, sem a interpretação que Jesus não tinha dado, não tinha se preocupado em dar a interpretação ali, isso seria feito mais adiante. A proposta de Cristo era que eles comessem a sua carne e bebessem o seu sangue. Então, eles, como judeu, somente eles se sentiriam ofendidos ouvindo uma coisa desta. Os brasileiros que estivessem lá ficariam, porque isso não soaria como ofensivo. Tanto é que no primeiro concílio da igreja, em Atos dos Apóstolos, o que foi recomendado pelo Espírito Santo para o mundo gentílico que se convertia era se abster da prostituição, da idolatria e da carne sufocada, ou seja, do sangue. Por que foi recomendado? Porque os cristãos gentios eram acostumados a comer esse tipo de comida e não viam nesta alimentação nenhum problema. Então foi preciso ser ensinado a eles que não era do agrado de Deus. Ok? Deus os abençoe. Até uma próxima.